Olá a todos, muito boa tarde. Estamos iniciando agora aqui pelo Portal Administradores, mais uma live e sobre um assunto que interessa a todo mundo, né? Sobre a nossa carreira, né? A partir da economia, dessa retomada. Será que realmente a economia está tendo essa retomada? Mas o que a gente pode esperar da nossa carreira? Como que a gente pode evoluir? E para isso a gente trouxe dois convidados, dois grandes especialistas, um em economia e justamente um em carreira, para trazer a gente poder abordar melhor esse tema. Então, aqui a gente está como convidada a Sinara Bastos, que é supervisora de carreira da IBMEC Minas Gerais. Seja bem-vinda, Sinara. Oi, boa tarde. Obrigada, Fábio. E também com Márcio Salvato, que é professor de economia, também da IBMEC Minas Gerais. Seja bem-vindo, Márcio. Boa tarde, tudo bem, Fábio? E para a gente iniciar esse papo, né, eu quero já pedir antecipado a ajuda de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida sobre carreira, sobre esse momento de como que a gente pode retomar, como que a gente pode melhorar profissionalmente, fiquem à vontade, mandem perguntas que o professor, tanto o professor Márcio quanto a Sinara podem ajudar a gente aqui, tá bom? E a primeira pergunta que eu tenho é justamente para o Márcio sobre a questão da economia, né? A economia brasileira, ela se recuperou de vez ou pelo menos estamos num caminho de recuperação sem tendência ou risco de melhora ou pior? O que você poderia comentar nesse aspecto sobre a economia brasileira hoje, professor Márcio? Hoje eu acho que a economia brasileira está vivendo um momento muito ruim, né? Acho que todos os indicadores apontam isso. Talvez a gente tenha chegado ao fundo do poço e está iniciando a retomada. A gente começou com indicadores ruins desde 2014, então a economia crescendo negativamente. 2014 cresceu 0, 2015 decresceu 3,8, 2016 decresceu 3,5 e a taxa de desemprego se elevou. Então o que a gente pode ver em 2017 é que a economia ela pelo menos parou de decair, a economia dá sinais de que a gente tem a luz ao fim do túnel começa a acender, mas a gente ainda está sendo atropelado por vários problemas, principalmente políticos. Esse é um ano que realmente está complicado em questões políticas, discutir reformas. Acho que a gente vai tocar muito nesse tema durante esse bate-papo aqui com todo mundo e entender para onde que nós vamos. A princípio, a economia brasileira ela começa a retomar o seu crescimento, mas esse ano ainda vai ser um ano de difícil crescimento. E dentro desse cenário, agora a pergunta seria para você, dentro desse cenário, né, que é um cenário ainda um pouco de certa dificuldade, como você identifica em termos de carreira? A gente está falando em uma mudança de curso da legislação trabalhista, tem toda essa mudança na própria postura dos profissionais dentro desse cenário de crise, das empresas mesmo, dentro de uma análise. O que a gente pode esperar das carreiras nesse novo momento, nesse novo cenário? Bom, a crise fez a gente pensar e repensar muito sobre a nossa forma de agir, de interagir com o mercado e a nossa própria forma de atuar dentro das organizações. Eu acredito que com a crise a gente aprendeu muito a assumir mais responsabilidades e a se virar bem com isso, a mostrar que a gente pode fazer algo com a crise que traga resultados positivos, né? Então, assim, eu acho que a crise fundamentalmente fez a gente pensar como a gente podia fazer melhor o serviço que a gente vinha fazendo para conseguir os resultados que a gente precisava com crise ou sem crise. E eu penso que o mundo todo sofre uma grande transformação há algum tempo. E o desafio para as carreiras é você ser capaz de se reinventar, ser capaz de fazer diferente, de entender como está o desenvolvimento das carreiras na sua área de atuação e o que você pode apresentar como diferencial. Aproveitando o que você está comentando agora, Sinara, pode falar, Márcia. Acho que em crise, eu acho que a Sinara colocou questão importante. Em crise surge oportunidade. E dentro de oportunidade você tem que ter preparação. Porque se não tiver essa preparação, você não consegue aproveitar também oportunidades que virão. E é interessante, Sinara, eu queria aproveitar esse gancho que você comentou sobre essa mudança, e na verdade acaba sendo uma mudança mundial dentro desse comportamento. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa preparação que dentro desse cenário surgem novas profissões,
deixam de existir outras profissões, né? Então, às vezes, se cria ainda um mercado, um cenário um pouco mais de incerteza. E do ponto de vista do profissional, de quem está se formando, da pessoa que está buscando até uma pós-graduação, da pessoa que está buscando aquele desenvolvimento, ou simplesmente ela só olha aquele futuro e vê assim, caramba, e agora? Como que vai ser daqui a 5 anos? O que esse profissional ele deve fazer? Bom, as carreiras não são mais nada lineares, como a gente estava acostumado, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar preparado para aprender sempre. Tem uma lista da Unesco sobre as competências do profissional do século XXI. E nessa lista a gente tem competências como a questão da comunicação, da criatividade, e aqui a criatividade vem muito no sentido de como fazer o que se faz na minha área de uma forma diferente. Como agregar, né? Como fazer diferente com a minha formação de psicóloga, de coach, o que eu posso fazer com isso? E dentro dessas competências, a gente tem também habilidades como a questão da interação social, e quando a gente fala de aprendizagem, né? O que mais se tem dito atualmente é que você tem que ser capaz de aprender. E por quê? Porque com esse mundo em velocidade constante, em mudanças constantes, a gente é convidado a entender melhor sobre o contexto para que a gente possa ter uma atuação mais eficaz. Então, a capacidade de aprender, eu diria que é uma das principais. E a gente tem um outro ponto importantíssimo, que é defendido pelo Eugênio Mussac, inclusive, que é um grande estudioso, né, do tema de carreira e desenvolvimento humano, que é a ideia de você ser metacompetente. E o que seria ser metacompetente? É você ser capaz de fazer coisas além do que tem no habitual, do que é o habitual. Então, eu diria, e aí, por exemplo, tem uma frase do Kant que é ótima, que diz que se mede a inteligência de uma pessoa pela capacidade que ele tem de enfrentar as incertezas. Então, eu acho que é isso, fundamentalmente, nesse mundo complexo e ambíguo que a gente vive hoje. E eu acredito que essa forma complexa, a forma como a gente pensava, como, vamos dizer assim, os nossos avós pensavam antigamente de seguir uma carreira única, ela pode estar até mudando também com essa mudança de paradigma, né? Às vezes a gente não vive só apenas mais uma carreira, mas pode ver mais. Queria que vocês comentassem isso, se vocês concordam ou não, tanto Sinara como o Márcio, fiquem à vontade, quem quiser começar. Acho que sim. Hoje a gente não é mais como meu avô, meus pais pensavam em carreira. Pensava assim em entrar para uma empresa e ficar ali até se aposentar. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas elas pensam em degraus. As carreiras são degraus. Você vai aprendendo, vai migrando para outra, levando sua competência para lá e para cá. Ninguém hoje tem essa ideia de ficar ad eterno numa empresa, se dedicando completamente a uma empresa. Isso faz sentido, é uma onda que o mundo vem passando. Esses jovens de hoje, eles têm essa competência, inclusive, de não ficar preso só a uma coisa. Rapidamente ele se desprende daquilo e volta para outras coisas. Com certeza, a minha geração, antes da minha geração, se prende muito a uma coisa e não quer soltar aquilo. Então, a geração hoje é mais desprendida. Inclusive, os próprios empresários, aqueles que são empregadores, eles têm que aprender um pouco com esses jovens, que é essa capacidade de desprendimento, que é a capacidade de você levar algo e depois você migrar para uma outra coisa. Então você está aprendendo a fazer tarefas. Então é isso que hoje é esse mundo, é isso que as pessoas têm que se preparar, inclusive. As pessoas, elas aprendem tarefas, elas desenvolvem aquelas tarefas, mas não ficam repetindo essas tarefas sempre. Essas tarefas, elas vão se modificando, mesmo no seu trabalho atual onde você está. A tarefa vai modificando, vai tomando um novo corpo, você vai adicionando conhecimento, vai aprendendo novos conhecimentos. Então, é isso mesmo, é a capacidade que você tem de aprender, e é isso que você demonstra uma capacidade de exercer várias funções.
Sinara, eu queria só te fazer uma pergunta, baseado inclusive na própria fala do Márcio. Né, você como supervisora de carreira da IBMEC Minas Gerais, como que vocês orientam, como que vocês fazem esse trabalho junto com os alunos, junto com as pessoas que estão com vocês, nesse sentido dessa conturbada missão profissional que é muitas vezes? Então, a gente tem muito hábito de convidar nossos alunos a pensar sobre como as competências que eles têm são úteis no mercado. E a gente tem uma experiência interessante aqui no IBMEC, por exemplo, que a gente tem diversos alunos do curso de Engenharia de Produção estagiando em um banco de investimentos. E por quê? Porque o banco já percebeu que eles têm capacidades analíticas muito interessantes. A gente tem alunos atuando na área administrativa, em organizações, de cursos que antigamente era inaceitável ou impensável. Então, é como o Salvato falou, não só as pessoas, mas as organizações também começam a perceber que elas precisam agir de forma diferente. E aí a gente vê, então, profissionais de áreas onde, por exemplo, a gente vê um engenheiro cuidando de um RH de uma organização, a gente vê um jornalista como um gestor de uma empresa de papel, né, assim. Então, a gente tem visto situações muito atípicas, muito diferentes. Acho que isso é uma ótima oportunidade para os profissionais de modo geral, porque cada vez mais a gente tem a possibilidade de atuar em áreas muito diferentes e contribuir muito a partir do conhecimento que a gente tem da nossa área de formação. Perfeito, bacana. Inclusive, a gente já está recebendo algumas perguntas e eu queria já abrir aqui, fazer o convite novamente para você que está assistindo a live, mandar a sua pergunta, vamos aproveitar o conhecimento do professor de economia, do Márcio Salvato, aproveitar também o conhecimento da Sinara Bastos, como supervisora de carreira, ambos do IBMEC Minas Gerais. Eu tenho uma pergunta aqui do Rafael Carvalho. Ele pergunta o seguinte: com a crise financeira do país, se tornou muito comum ver profissionais altamente capacitados aceitando empregos que acabam pagando menos do que eles realmente valem. O que fazer nessas situações? Aceitar ganhar menos ou continuar buscando uma melhor oportunidade? Olha, na minha experiência como consultora de carreira, inclusive, eu sempre orientei os profissionais que estavam disponíveis há muito tempo no mercado a avaliar o que eles estariam dispostos. Então, por exemplo, às vezes uma diminuição de 20% no salário ou até de 30%, para que ele consiga essa reentrada. Agora, tem profissionais que podem dizer, não, eu tenho uma reserva financeira suficiente para que nesse período eu invista mais na minha formação, eu busque fazer outros cursos, enquanto eu aguardo a economia melhorar. Então, assim, é uma opção muito particular, muito de cada um, né, Salvato? Acho que não dá para eu dizer tem que fazer ou não tem, mas pode ser uma estratégia interessante para você retornar ao mercado. Eu diria mais ainda, esse mundo está em transformação, seja por causa dessa crise ou não. O que vai acontecer é que as pessoas às vezes ficam numa caixinha. Eu sou formado nisso, eu sou bom nisso e sei fazer isso. E, na verdade, o que vai acontecer é que as profissões, as funções, as tarefas vão se modificando e as pessoas têm que abrir o leque. As pessoas têm que saber que elas têm que dar direito a aprender novas coisas, dar direito a ingressar em novo conhecimento, emprestar o seu conhecimento para agregar em outra formação, em outras informações, outras funções. Então, eu acho que esse mundo, as pessoas têm que ser um pouquinho mais abertas para isso. E aí, nessa questão de você aceita um novo emprego, é importante você ver com essa capacidade. Bem, eu tenho uma formação que ela está acima do que esse emprego, mas se eu entrar, como é que eu vou subir nessa nova função? O que eu vou aprender com isso? O que eu vou abrir de meu conhecimento? E o que eu vou cooperar, inclusive, para que essa função que estão me chamando possa ser melhorada, inclusive. Então, as pessoas elas têm que ver dessa maneira. E num momento de crise como esse, não dá para você simplesmente deixar passar oportunidades pela sua frente e não agarrar nenhuma porque acha que você vale mais. É importante você analisar muito bem as oportunidades, entender naquilo que você pode aprender e naquilo que você pode contribuir e criar uma carreira em cima disso. E muitas vezes dessas oportunidades, e eu vou entrar na pergunta do Arnaldo, às vezes
uma especialização, um MBA, cursos desses, você realmente consegue entrar e aproveitar outras oportunidades, outras carreiras. E a pergunta do Arnaldo Santos é justamente sobre isso. Ele, dentro das gerações X e Y, o que se diz nesse respeito é a troca ou ter várias profissões. Nisso, uma especialização única não é mais válida? E aí eu pergunto, é interessante você abrir esse leque realmente de ter outras especializações, pode ter até uma graduação, mas com outras especializações, MBAs, ou de repente fazer até uma outra nova graduação? Queria que vocês comentassem sobre isso. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o que eu, em termos de especialização, o que eu posso dizer é o seguinte: você tem que ter um foco de atuação, sim, né, para que você possa ser bom em algo. Não tem como ser bom em tudo, mas é muito importante que, para além disso, você pense nas outras competências que você precisa ter. E isso às vezes compreende fazer uma nova especialização, um novo curso, um MBA, uma pós, para que você desenvolva outras competências que você ainda não tem. Mas a especialização ainda é algo importante. Eu acho que quando ele falou até... Desculpa, Sinara, até acho que quando ele falou sobre especialização, acho que ele quis dizer no sentido de uma nova pós-graduação mesmo. Tá. Ele tem um tempo mais curto de uma graduação, né, e você, de repente, se aprofunda melhor em determinado assunto. É legal, é importante. Eu acho que sim. Uma coisa que é importante as pessoas entenderem que educação continuada. Eu passo por várias formaturas e participo sempre entregando diploma para pessoas, e eu entendo e sempre chamo a atenção. Não dá para parar aqui. O mundo de hoje, você tem que estar sempre se especializando, sempre buscando mais informação. Hoje quem tem informação, quem consegue usar a informação, esse se dá bem nesse mundo de hoje. Mesmo que ele não seja o grande especialista naquilo, mas ele consiga conversar sobre vários atributos. Isso é o abrir o leque. Por outro lado, se você escolhe ser bom em alguma coisa, que seja realmente o melhor naquilo. Então, se existe forma de aprofundar o conhecimento naquilo que você é bom, se tiver essa oportunidade, não se afaste disso, porque você será comparado com outros nessa sua formação. Legal, bacana. Márcio, você comentou no início dessa nossa live sobre os problemas que a economia está vivenciando, sobre essa crise, né, que a gente ainda se arrasta, sobre que há um sinal ali, mas que a gente ainda está vivendo um momento meio complicado. Mas a gente sabe que, por natureza, as crises elas são cíclicas, né? Elas iniciam e daqui a pouco elas melhoram, daqui a pouco aparecem novas crises e tudo mais. E aí a minha pergunta seria muito voltada sobre essa questão da carreira em si. É possível a gente pensar numa carreira blindada às crises, a esses momentos mais complicados? Como que a gente pode construir uma carreira pelo menos suscetível a esses impactos? É difícil você dizer que existe a carreira X, que essa que é completamente blindada. Toda carreira existe risco. E o que as pessoas têm que estar preparadas é para, inclusive, mudanças de direção. Então, eu acho que as pessoas que pensam em blindar a sua trajetória é mais ou menos como se pensava o meu pai no passado, em pensar que eu quero ter a segurança, eu quero entrar nessa profissão e não sair disso aqui. O mundo não é mais assim. Hoje, esse é um mundo que permite migrar. Se permite migrar, permite cometer riscos. E, portanto, a gente está falando que as pessoas elas têm que estar preparadas para esses riscos, mas elas têm que saber medir o risco, elas têm que saber avaliar à frente qual seria a melhor trajetória, e ela tem que ter competências para isso. Inclusive, competências para assumir isso é o que hoje essas novas funções exigem. As pessoas elas têm que saber avaliar risco, as pessoas elas têm que saber pensar um passo à frente, se eu estou no caminho correto para fazer desvios. Portanto, isso é uma coisa importante. Blindar carreira é se preparar, agregar competências. Competências, como a Sinara mesmo colocou. Uma parte vem de conhecimentos, uma parte vem lá da sua graduação forte, uma parte vem de sala de aula, você saber resolver problemas, você ter a técnica bem feita. Outra coisa é você lidar nesse mundo que nós temos hoje, que é um mundo onde tem redes sociais, que é importante, saber lidar com pessoas. Às vezes o seu curso é um curso muito engessado, que você não sabe tratar com pessoas. E você tem que procurar essa habilidade,
às vezes em outras formações, mesmo sabendo conversar com pessoas, línguas, por exemplo, algo fundamental. A gente fala às vezes de internacionalização de carreiras, é mais ou menos essa direção. É você buscar uma competência que permite com que, quando você olha para frente na sua carreira, você sabe lidar bem com os riscos, sabe minimizar esses riscos. Perfeito. Sinara quer complementar? Sim, sobre essa questão o Salvato falou tudo que é fundamental, e eu só complemento com a ideia mesmo de você se preparar para se tornar competitivo, né? Porque e é o que ele colocou aqui. Então, assim, quando a gente fala muito aqui com os nossos alunos sobre planejamento de carreira, e o planejamento de carreira envolve também administrar o seu dinheiro, por exemplo. Então, tem pessoas que, à medida que vão subindo de cargo, elas passam a gastar mais, ao invés de poupar mais, por exemplo. É um ponto importante. Ou ao invés de reinvestir esse dinheiro em si mesmo, né? Porque à medida que você vai conseguindo melhores posições no mercado, você pode investir mais em conhecimento, em estudar bastante, você pode fazer reservas financeiras, porque aí quando a gente fala de blindar, o que seria isso? Seria a pessoa estar gerindo a sua carreira e não o emprego, né? Porque gerir o emprego é o que os nossos pais faziam. Entra numa empresa e fica na empresa até morrer, até aposentar. E isso era o gerir emprego. Hoje a gente tem o gerir carreira, que é quanto competitivo eu sou, como estão as minhas redes de relacionamento, o que eu apresento como diferencial, o que eu almejo para o meu futuro, né? E como que eu estou administrando esses riscos que todos nós corremos. Eu fico às vezes pensando nessa questão, vendo alunos assistindo o curso de graduação, meus alunos, e às vezes eles olham para uma matéria, para uma disciplina e falam, essa disciplina não tem nada a ver comigo, eu nunca vou usar isso. E, na verdade, você tem que olhar para cada disciplina, tirar dali o que é importante daquilo. Se às vezes é uma disciplina que é muito conversação, uma disciplina que é tratando ideias, tratando teorias, você tem que saber discutir as questões. Então, às vezes, você tem que extrair o melhor de cada parte, mesmo que aquilo não seja o seu melhor. Às vezes as pessoas ficam só focando, fechando muito e esquecem que eu preciso de ter várias competências. Legal, bacana. E o Márcio, ele comentou no primeiro momento ali da fala sobre a palavra internacionalização, né, internacionalização de carreira. E aí eu queria passar, na verdade, a pergunta até para a Sinara poder comentar sobre isso, sobre esse momento econômico. Acaba sendo interessante pensar numa internacionalização de carreira agora. A gente sabe que tem todo também, por exemplo, tem vários destinos que podem ser feitos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem toda uma política, né, conservadora do Trump e tal. Então, eu queria que você comentasse sobre essa possibilidade de internacionalização de carreira atrelada a esse momento econômico que a gente vive, se é ou não é uma boa opção. Bom, a internacionalização quase sempre é algo que o profissional já cuida há muito tempo. Ele já pensa, já tem esse anseio, por isso ele está se planejando. É claro que ele vai ter avaliado até as questões políticas naquele país, como você mencionou aí, os Estados Unidos. Talvez agora não fosse o momento ideal para se tentar isso. Agora, o que eu sempre coloco é que é muito importante, quando a pessoa atua numa multinacional, por exemplo, ela pode conseguir oportunidades de ir dentro da organização que ela está. É uma opção interessante, porque ele vai às custas da empresa. A empresa vai, vamos dizer assim, bancar essa ida dele. Agora, eu acho que sempre é uma opção se a pessoa tivesse planejado e se ela souber o que ela está fazendo. Eu acho que tudo que envolve a carreira tem que ser planejado, tem que ser bem pensado, e você tem que ver se faz sentido para você. Porque ir trabalhar em outro país, seja para ficar por um período ou caso você queira desenvolver sua carreira no exterior, envolve riscos e benefícios. E aí o ponto é avaliar, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa quer ir trabalhar fora, mas só por 6 meses, ela tem que manter a rede de contatos dela ativa no Brasil, ela tem que cuidar desse contato com o mercado brasileiro, porque senão quando ela voltar ela está perdida, né? E não consegue se reinserir. Então, assim, tem diversos fatores que precisam ser analisados. O que eu digo sempre é que com planejamento nada vai dar errado. Você pode enfrentar uns desafios, umas situações atípicas, né? Ou inesperadas, mas de um modo geral, se você planejou e se preparou, vai dar certo.
Bacana. Queria até que você comentasse, Sinara, em relação ao próprio trabalho que você desenvolve junto como supervisora de carreiras do IBMEC Minas Gerais, nesse sentido, em relação às maiores dúvidas que chegam para você, em termos de internacionalização de carreira, em termos de desenvolvimento profissional, em termos de rede de contatos. Queria que você comentasse um pouco sobre as maiores dúvidas, ou as principais dificuldades, ou os maiores temores que os alunos que te procuram dentro dessa linhagem de carreira. Bom, a gente, aqui com os nossos alunos, eu tenho duas situações. Tem alunos da graduação que já tiveram experiências de intercâmbio, já conhecem um determinado lugar e têm muito interesse, já pensam nisso, têm esse interesse, já estão com as coisas mais ou menos organizadas para esse objetivo, mas a gente tem aquelas pessoas também que estão ainda um pouco perdidas, sem saber mesmo o que exatamente elas querem, e aí as grandes dúvidas são, mas será que isso vai dar certo lá? Né? Será que eu vou conseguir trabalhar num banco de investimentos na Europa? Né? O que será que um profissional desse precisa na Europa especificamente? Então, a gente procura permitir que esses alunos tenham contato com profissionais que já viveram experiências parecidas. No nosso programa de mentoring mesmo, recentemente, uma aluna tinha um grande interesse de ir atuar no mercado financeiro na Europa e ela conseguiu com o mentor um monte de informações importantes para que ela pudesse alcançar esse objetivo. Então, a nossa intenção é sempre, em primeiro lugar, o que você quer, o que você espera alcançar com isso, né? Você quer ir para o exterior e ficar um período ou você quer passar a sua vida lá? Você vai e vai ficar só um período e vai voltar? E qual é o seu plano da volta? Então, assim, são muitas questões, são inúmeras, mas de um modo geral, o que a gente sempre orienta os nossos alunos primeiro, saiba bem o que você quer e depois a gente ir fazendo os encontros possíveis com profissionais que podem orientá-los, ou no que diz respeito à viagem, a experiências que eles podem ter, inclusive na graduação, para que depois eles possam fazer essa escolha de forma mais acertada. A gente tem o SEI, que é o Centro de Empreendedorismo e Internacionalização, que ajuda muito nisso também. Bacana. E você falou exatamente a palavra empreendedorismo, que era o tema que eu ia entrar agora. A gente teve a pergunta tanto do Arnaldo, da Micheline Ventura e do Ricardo Dourado sobre essa questão do empreendedorismo. E aí eu queria primeiro até perguntar para o Márcio. Márcio, hoje a gente pensar numa questão econômica, uma das formas que a gente pode tirar, né, um país de determinada situação é justamente o investimento na iniciativa privada, o que faz realmente, transforma a economia, faz a economia girar. E eu queria que você comentasse, e também depois a Sinara, sobre essa questão do empreendedorismo, mas principalmente no aspecto educacional. Alguns empreendedores ainda acham que, de repente, o aprendizado ali, ele não é tão importante, outros já veem como uma coisa extremamente relevante para que realmente a coisa aconteça. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, nesse aspecto do empreendedorismo, principalmente porque tem muita gente que busca, né, ser empreendedor. No Brasil, inclusive, parece que jovens que entram na universidade, grande é o percentual de alunos que acham que vão ser empreendedores, que vão montar o seu próprio negócio. E, na verdade, o que a gente sabe das empresas é que muitas empresas, elas nascem pequenas, nascem e morrem rápido no Brasil também. Em 3 anos já estão morrendo. E os estudos apontam que o problema é exatamente preparação, você conhecer o seu próprio negócio, aquele da sua ideia, colocar a sua ideia à prova, que as pessoas não colocam muito. Então é por isso que ser empreendedor, para que o seu empreendimento dê certo, requer algumas coisas iniciais. Então, se alguém tem alguma ideia e acha que é uma ideia revolucionária, ele tem que colocar essa sua ideia sobre alguns questionamentos. Primeiro, o seu empreendimento, que tipo de problema que está resolvendo para a sociedade? Segundo, eu tenho que conhecer quem é que já faz algo parecido para saber o que vai ser o meu diferencial. Terceiro, eu tenho que conhecer todo esse empreendimento, desde a sua base, quantas pessoas eu vou precisar, qual que será meu desenvolvimento, qual que em quanto tempo ele pode retornar recursos,
quanto que é o recurso inicial que eu preciso, qual é a competência que eu preciso, desde gestão ou competência técnica do meu produto, do meu serviço. Então, envolve vários questionamentos que você tem que ter a priori antes de começar, para que você não seja surpreendido na hora que depois de ter aportado dinheiro nesse seu negócio. Então, a pessoa ter o perfil empreendedor requer conhecimento a mais. Então eu vejo às vezes pessoas dizendo, eu vou ser empreendedor mesmo, vou ter o meu negócio, eu não preciso de ficar estudando esses monte de coisa. É o contrário. Você vai ter que ter uma base melhor do que todo mundo, porque você vai ser gestor, e ser gestor desse negócio precisa de várias coisas, desde a parte de finanças, a parte de trabalhar com custos, entender a técnica do seu produto, ser vendedor. Às vezes você tem uma excelente ideia, mas não sabe como vender, não sabe como colocar isso no mercado, conhecer quais são as técnicas de oferecer esse produto no mercado. Então é um mundo de coisas que você precisa para ser empreendedor, que isso não vem de estalo, isso vem de sala de aula, isso vem de buscar informação, isso vem de grupos de pesquisa sobre aquilo. Enfim, você tem que colocar a sua ideia no ar, e inclusive aceitar a crítica, porque é exatamente aquele que critica o seu negócio é aquele que está ajudando o seu negócio a melhorar. Às vezes a gente fica guardando, escondendo a ideia, achando que se eu coloco a minha ideia no ar, para que as pessoas observem e critiquem, vão tomar a minha ideia. Ora, se você tem uma ideia e não sabe como implementá-la, alguém realmente vai te tomar a ideia. Se você não busca informação, não coloca ela para que possam bater nela, realmente você não consegue ser um empreendedor, você não está tendo a competência de ser um empreendedor. Então, o Brasil é muito empreendedor, jovens muito empreendedores, mas que precisam adquirir várias competências para que esse seu negócio seja depois lucrativo, tenha sobrevida. Legal, bacana. Sinara, por favor. Bom, eu acho legal quando a gente fala de empreendedorismo, lembrar que uma das características também do profissional do século XXI é ter esse perfil empreendedor, que está associado a ser criativo, a propor novas ideias, a ter o famoso sentimento de dono, que eu não sou dona do IBMEC, mas eu faço o meu melhor porque eu quero que o IBMEC tenha resultados melhores. Eu vou administrar bem os recursos da instituição porque eu quero que os resultados dela sejam atingidos. Né? Porque o resultado da organização é o meu resultado. E aí, então o primeiro ponto é esse, né? Assim, os profissionais têm que ser empreendedores no exercício da sua função. E acho que o Salvato pontuou muito bem as questões relacionadas ao empreendedorismo, que às vezes são mitos, né? As pessoas acham que vão ser empreendedores e aí elas não vão precisar de ninguém, aí eu não vou ter mais chefe, eu vou trabalhar na hora que eu quiser, mas é justamente o contrário, né? Ele vai ser o seu chefe, ele vai ter que se dar muito, ele vai ter que fazer o seu melhor constantemente, a todo momento, e durante um período grande ele vai ser o responsável por tudo, né? Então, por isso, as competências importantíssimas que o Salvato mencionou. Eu acho que quando as pessoas acham que querem ser empreendedoras é porque ela não quer ter chefe. Na verdade, se você tem um negócio, você vai ver que agora o seu chefe passa a ser quem está comprando de você. O seu fornecedor acaba sendo seu chefe porque você tem prazos para cumprir com todo mundo e, na verdade, você descobre que não é bem assim. Ser empreendedor para largar a ideia de ter um chefe na sua vida, não é por isso que a gente é empreendedor. E às vezes as pessoas acham que ser empreendedor quando eu tiver o meu negócio eu vou trabalhar menos e tal. Pelo contrário, né? Acaba trabalhando mais ainda. Sinara e Márcia, eu queria agradecer a participação de vocês, esse bate-papo, que eu tenho certeza que foi bastante rico para quem está nos assistindo agora. Eu queria que vocês deixassem a consideração final, algumas considerações finais, né, principalmente sobre tanto do Márcio, principalmente nesse ponto de vista da economia, como a Sinara desse ponto de vista de carreira, e até para as pessoas conhecerem também o IBMEC em Minas Gerais, né? Eu acredito que seja uma grande oportunidade. Então, Sinara Bastos, por favor, supervisora de carreira do IBMEC Minas.
com a palavra. Fábio, eu agradeço também participar aqui com vocês. Acho que é muito importante esse momento em que a gente discute sobre economia, sobre as carreiras. A principal mensagem que eu deixo é que as pessoas cuidem das suas carreiras mesmo, que tratem a sua carreira como um filho mesmo, assim, pensando em tudo, pensando no que você quer para a sua vida, o que você quer obter através do exercício da sua profissão, como você pode fazer isso da melhor forma possível, lançando mão do conhecimento, lançando mão das experiências diversas, tá aberto para a mudança. Quem não tiver aberto para a mudança não tem lugar no mercado. Aprender a lidar com essa inconstância também, com essas incertezas. Então, ter visão crítica, ter a capacidade de discernir mesmo entre as diversas situações que a gente vive. E é isso. Perfeito. E, Márcia, por favor, agora com a fala. Fábio, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, inclusive, e meu único recado é o seguinte: você tem que buscar conhecimento. Eu acho que essa fase da vida, que é a fase que a gente está começando a adquirir bastante maturidade, aprendendo, fazendo um curso superior, saindo desse curso superior, buscando oportunidades, o recado mais importante é adquirir conhecimentos o mais rápido que você puder. Olhe para quem está do lado e veja, será que essa pessoa me contrataria por alguma coisa que eu sou? O que eu estou demonstrando para a pessoa que está do meu lado, às vezes sentado na sala de aula do meu lado? Essa pessoa me contrataria? Pode ser seu chefe no futuro, por que não? Ou o contrário, você pode olhar para as outras pessoas que estão do seu lado. Eu contrataria aquela pessoa, eu contrataria aquela outra pessoa. O que ele tem que eu gosto, o que o outro tem que eu gosto? Você vai ver que adquirir competências é o que vai garantir a sua carreira. E essas competências estão em sala de aula, estão nas pessoas ao seu redor, estão na rede de conhecimentos que a gente adquire. Inclusive, a própria internet nos abre muito conhecimento. É você ter aquele comportamento de buscar competência. Perfeito. Tá aí, então, esse bate-papo com a Sinara Bastos, com o Márcio Selvato, né, que são da IBMEC, que puderam contribuir um pouco agora nessa tarde de segunda-feira para a gente conversar um pouco sobre carreira, sobre economia, sobre os próximos passos que a gente pode dar. E em breve faremos novas lives aqui também no Administradores. Você pode continuar acompanhando nosso conteúdo também no portal, aqui também pelo Facebook. E a gente sempre vai estar trazendo pessoas legais, pessoas com bastante expertise, com bastante experiência para compartilhar com vocês conhecimento, tá bom? Então um abraço a todos. Tchau, tchau.